não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não deixe de acreditar naquilo que realmente Ele tem sobre você. Você tem um chamado, você tem um propósito aqui nessa terra. Fora isso, para de olhar para as circunstâncias e começa a realmente olhar para Jesus. Eu lembro que Pedro andou sobre as águas, porque ele acreditou em Jesus. Então, realmente, seja um Pedro e comece realmente a olhar, porque Pedro andou sobre as águas. Então, que você também olhe para Jesus e ande sobre as águas com Ele. Porque eu falo que a minha vida, ela é um testemunho vivo do sobrenatural do Senhor. Porque não era pra mim estar aqui. E Jesus, Ele te ama. Então, que você possa realmente andar com Ele, olhar pra Ele e realmente sentir o amor dele. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nery, estou ao lado do amor da minha vida. Oi, pessoal, tudo bem? Ele não disse, né? Mas ele me chama de Dona Elaine. Dona Elaine. Estamos aqui em mais um episódio especial. Estamos aqui aonde, Elaine? Na Tizan. Sabe o que eu descobri? Eu nunca fui feio. É que, na verdade, nunca tinha uma câmera 4K me filmando. Então, vem pra cá, esse conteúdo top, câmera 4K, microfone Shure, show de iluminação. Procure aí o pessoal da Tizan, tá o arroba aqui embaixo. Vem gravar seu conteúdo com a gente, tá bom? E quem tá com a gente aí, Dani? Já deu spoiler quem tá aqui com a gente, Dani Elaine? Hoje estamos com a Dani, uma entusiasta aí de Jesus, missionária. Seja bem-vinda Muito obrigada. ao podcast Eu Sou Milagre. Muito obrigada, gente. Você é um tá prazer bem? estar aqui. Eu tô bem, graças a Deus. A produção passou lá pra pegar você ou não? Não. Você é crente, ainda bem. Ó, você foi a única que falou a verdade até hoje. Não passou. Não passou, né? Mas tá bom, mas um dia vai melhorar, viu? A produção Tudo vai bem. melhorar. Você tem quantos anos, Dani? Eu tenho 24 anos. É mesmo, Uhum. Dani? E já tem tantas experiências assim? Sim. Ó, ali na TV tá escrito Eu Sou um Milagre. Muito Você bom. se identifica com essa frase? Com certeza. É mesmo, Dani? Uhum. Então Com conta certeza. um pouquinho da sua história pra mim. Então vamos lá. Como que é a tua família? Minha mãe e meu pai? Assim, você Você tem tem mais irmãos, irmãos? não? Não, sou filha única. Você é filha Sou única, filha o única. bebezinho do pai, olha Sim. só. Bom, a minha história, né? É, Vamos lá. Eu acho muito legal trazer aqui um pouquinho daquilo que Deus fez comigo, né? Então, eu acho que eu posso começar tudo isso com quando eu tinha 7 anos, né? Quando eu tinha 7 anos, eu tive muita dor de cabeça. Sabe quando você tem uma dor de cabeça muito forte? Tipo, muito forte mesmo? E aí, meus pais me levaram no médico e tudo mais. E quando eu cheguei no médico, olha que loucura. Eu cheguei, aí a médica falou assim, não deve ser nada. Só que aí, quando ela tava indo me mandar embora, ela falou assim, não, calma aí, que eu escutei uma voz. Meu pai fala que ela falou assim, eu escutei uma voz Meu Deus. pra você fazer uma tomografia. Aí a gente olhou Com 7 assim, anos? com 7 anos. Com 6 para 7 anos. E aí, ela pediu a tomografia. E aí, na tomografia, saiu que eu tive um tumor, eu estava com um tumor no cérebro. Meu Deus do céu. E isso é muito louco, porque depois meus pais me levaram em especialistas, né, pra saber como tava, pra saber como era e tudo mais. E a médica não conseguia realmente entender o que estava acontecendo. Ela olhava pro papel, ela olhava pra mim, ela falou, não estou entendendo. Aí a gente olhou assim e falou, por quê? Porque sua filha era pra estar em coma, sua filha não era pra estar aqui. E eu fico imaginando assim, né? Uma coisa tão grave, por exemplo, além da dor de cabeça, isso devia trazer muito incômodo pra você na escola, por Sim. exemplo, pra brincar. Tinha um pouquinho a ver, assim, fazia um esforço físico, aumentava a dor de cabeça ou não? Olha... Ou era assim, uma coisa constante? Era uma dor constante, era uma dor que não passava. Sabe quando só lateja? Só latejava. Sei. Então era exatamente sobre isso. E não te trouxe outros problemas, por exemplo, de perca de movimento, Não. de visão, audição, nada disso? Não. Só era realmente uma dor de cabeça constante. Isso que os médicos não entendiam, então, porque Sim. o diagnóstico não condizia com o que eles viam ali. Exatamente. E o que seus pais chegaram a comentar alguma coisa com você, por exemplo, primeira filha, no caso você comentou que você é Sim. filha única, passar por esse, né, por esse choque aí dessa notícia,
Eles falaram alguma coisa pra você? Você tem entendimento como tava a cabeça deles nesse período? Não? Olha, eu acho que foi um baque. Porque, imagina, filha única, tendo 6 para 7 anos de idade, do nada, era uma filha normal, e aí do nada apareceu que eu tô com câncer. Ou apareceu que eu tô com um tumor. Então, assim, foi um baque muito grande. Muito, muito grande, sabe? E você... Desculpa, essa época vocês já frequentavam a igreja? Não, Como é que era não, o contexto religioso da sua família? isso acho que é o mais legal, né? Porque tudo que aconteceu dentro da minha história, eu acredito que as primeiras pessoas que eu ganhei pra Jesus foram os meus pais. Olha só. Né? Então, assim, por conta da minha história, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo comigo, os meus pais, eles realmente se converteram. E Que se aproximaram a fé, né? Se apegaram à fé. Você lembra alguma coisa do tratamento? Ou seus pais te contaram alguma coisa? Como Eu que lembro dos médicos falando de cada detalhezinho, né? Então, assim, falando quando eu vou raspar a cabeça, chegando em mim, falando pouquíssimas coisinhas, sabe? Mas desde o comecinho. Então, o médico falando pra mim assim, nossa, mas você tá sentindo dor? Porque aqui tá dando que você tá com tumor. E aí, não, só tô sentindo dor de cabeça. E ela é espantada. Então, assim, acho que foi uma temporada muito, muito difícil. Mas o tempo todo, eu acho que eu lembro que eu nunca tive medo, né? Acho que toda essa história, tipo, desde a primeira vez, eu nunca tive medo, nem fiquei assustada. Muito pelo contrário. Eu ficava assim, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu ficava muito tranquila. Tanto é que, depois eu passei por uma bateria de exames, né? Eu passei por algumas cirurgias. Então, a primeira cirurgia que eu passei, os médicos falaram assim, olha, o tumor ele não pode ser removido do seu cérebro, né? Então, você vai ter que passar, colocar uma válvula de derivação, que deriva todo o líquido do seu cérebro que o tumor tá fazendo, né? E joga pro intestino. A gente, ok. Então, eu fiz a primeira cirurgia. Então, raspei parte da minha cabeça e coloquei essa válvula de derivação. Só que aí, o que aconteceu? Olha que loucura. Como se não bastasse a primeira vez, a gente tem a segunda e a terceira, né? Não é possível. Então, quando eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. A cirurgia foi um sucesso. Só que o pós dela não foi tão bom, né? Então, o pós dela, eu peguei meningite. Nossa. E pneumonia. Mas foi meningite bacteriana ou é de contato, pelo fato de ter passado pela cirurgia? Acredito que seja bacteriana. Tá. Bacteriana, porque aí afetou toda a válvula que tava dentro de mim. Toda a válvula. Tipo, eu lembro dos médicos literalmente pegando a seringa, indo na minha cabeça, porque a válvula, ela ocasionou, né, tudo isso ocasionou o líquido do meu cérebro. E eu lembro dos médicos indo, pegando a seringa, colocando na minha cabeça e tirando o líquido. Drenando o líquido. Drenando o líquido. Nossa, Dani, que desespero. Meu Deus. E você tem recordação desses momentos, então? Tenho. Isso, você estava anestesiada? Te ocasionava alguma dor? Não, em nenhum momento eu fiquei acordada, né? Eu só tava acordada dos momentos onde ele falava assim, olha, a gente vai ter que raspar a sua cabeça. Eu lembro dos médicos olhando pra mim e falando assim, ó, a gente vai raspar uma parte da sua cabeça. Falei, ok. E aí, depois, eles falaram assim, olha, a segunda cirurgia, né? Quando eu tive que fazer. Olha, a gente vai raspar toda a sua cabeça. Então, vinham os médicos muito queridos comigo. Eu acho que foi um tempo onde eu me senti muito amada, sabe? Onde Deus, ele literalmente, ele preparou todo o ambiente, preparou todos os médicos, né? E eu nunca senti medo. Só que eu lembro do baque. Porque, assim, raspar uma parte da cabeça, eu tinha muito cabelo, né? Eu tinha muito cabelo. Então, a gente, né, dava um jeito e tudo mais. Só que raspar toda a cabeça, eu lembro de que quando eu me vi no espelho, eu me lembro exatamente dessa cena, o quanto eu chorei. Mas porque depois, daí a imagem já tava diferente. Já tava diferente. Mas aí eu lembro depois eu... Aí é engraçado, porque na época da escola, né? Eu ficava assim, olha minha carequinha, olha minha carequinha. Eu usava chapéuzinho, minha mãe colocava um chapéuzinho em mim, né? E aí eu tirava, falava assim, olha minha carequinha. Então depois aquilo não me afetou mais. Só que de primeiro momento foi um baque. Penso, uma criança, do nada se vendo carequinha e tipo,
ela, tipo, ficando praticamente 1 ano no hospital. Nossa, foi tudo esse Foi tempo? todo 1 ano. É que eu ia perguntar pra você o intervalo da primeira pra segunda cirurgia. Da primeira pra segunda, eu não sei te dizer, mas eu acredito que sejam uns 2 meses por aí pra fazer uma cirurgia na outra. Na outra, isso. Então, o total durou mais ou menos 1 ano. Sim. E você... E como que foi evoluindo aí? Porque você tá falando de algo que você tinha. Uhum. E como que Sim. descobriu que não tem mais? Como que foi isso? Olha que loucura. Depois que eu fiz a segunda cirurgia, né, por conta da meningite, da pneumonia, eu troquei. Eu passei por vários exames, uma bateria de exames, e cada 6 meses eu fazia exames. E aí eu acredito que eu tava com meus 12, 13 anos. E aí eu fiz um exame e constou que não existia mais. E aí a médica ficou, meu Deus, como assim não existe mais? Porque ele sumiu. Porque não tinha tratamento? Você não fez quimioterapia? Não fiz Fez quimioterapia porque não chegou a ser câncer. Entendi. Não chegou a ser um câncer em si. Uhum. Então, não chegava, só fazia os exames. Por quê? Porque o tumor, ele não foi retirado do meu cérebro. Uhum. Porque lembra que se não tinha chance de morte, Sim. ele foi colocado numa parte do meu cérebro onde ele não tinha expansão. Então, ele não crescia, ele não diminuía, ele tava ali pra ficar exatamente estagnado, parado, sem se mover. A gente só tinha que controlar isso, né? Então, a gente tinha que só ver como que estava ele, só. Você lembra, assim, de algo... de você começar a se apegar mais com Deus, a sua família, durante esse período aí que você fala desse ano, que você ficou com a cabecinha raspada lá, você lembra de alguma coisa desse tipo ou não? Ah, eu lembro da época onde os meus pais ficavam mais tempo na igreja, né? Eu lembro exatamente o dia que os meus pais, né, tipo, foram lá na frente aceitar Jesus. Eu tenho essa cena, sabe? Eu tenho essa cena, mas eu também tenho a cena dos meus pais, tipo, literalmente indo pra igreja. Então, eu acho que foi algo muito marcante pra mim. E aí, a gente constante em oração, em estar junto, sabe? A minha mãe, esses tempos, né, a gente tava conversando sobre isso. E ela me contou que ela orava pra Deus e ela chorava, falava assim, Deus, se for possível, tira a minha vida, mas não tira da minha filha. Sabe? Tipo, deixa com que eu fique aqui, mas só salva minha filha. Salva minha filha disso, porque ela é uma criança, ela só tem 6 anos de idade. E ela é o meu tudo. E ela só falava assim, salva minha filha. Eu acredito que muitas mães devem repetir essa oração, né? Sim. E você acredita, assim, que tudo isso que a sua família passou, ela foi exclusivamente para encontrar o propósito da salvação? Nossa, uma pergunta muito forte. Mas eu acredito assim. Não que fosse a vontade do Senhor com que eu passasse por isso, mas Ele pôde permitir. E através dessa permissão, Ele veio e ele passou junto comigo. Né? Então, quando Ele passou junto comigo, acredito que até as coisas mais ruins que acontecem servem para realmente glorificar a Ele. Serve realmente para um ato bom. Né? Porque pensa assim, por conta de tudo isso que aconteceu, a minha família se converteu. A gente começou a ir pra igreja. Então, assim, e hoje eu tenho um testemunho e hoje eu tô aqui. Entende? Então, assim, por mais que eu tive que passar por algo que não foi fácil, hoje eu tô aqui. E eu não me imagino não tendo essa história. Porque eu falo que essa história é o que eu sou. Né? Tipo, é o que eu fui criada, tipo... Eu não me imagino vivendo sem realmente viver o que eu vivi. E nesse período que vocês iam para a igreja, essa busca constante por Deus, qual foi a sua primeira experiência com Deus? Você tem recordação? Uau. Posso contar do dia que... Eu acredito até que meu pai vai lembrar desse dia. A gente foi no dia do meu batismo. Uhum. Eu lembro Você tinha que quantos anos? Eu tinha agora 12 anos. 12 anos de idade. Eu lembro que no dia que eu me batizei, eu tomei essa iniciativa. Falei, eu vou me batizar. E é próximo pelo que você tá falando de quando cura. descobriu da cura, né? Sim, sim. E olha que legal. Nesse dia, teve um show
E eu pulei muito, eu pulei muito. E eu falava assim, Jesus, agora você pode voltar. Eu lembro que eu falava assim, Jesus, agora você pode voltar. Agora você pode voltar. Eu acho que foi uma coisa tão marcante pra mim, porque foi realmente uma decisão de uma menina, de uma criança, com 12 anos, falou assim, ele é o meu tudo. Então, eu não vivo mais sem ele. Então, agora que eu me batizei, que eu morri pra quem eu era e eu vivi pra quem eu sou hoje, agora ele me busca. Agora você pode voltar, porque agora eu quero estar nos seus braços. Dani, ao longo da sua vida aí, você passou por esse período, algumas pessoas se aproximaram de você, chegaram até você, assim, com alguma doença parecida com essa, não? Com certeza, com certeza. Durante a minha vida inteira, na verdade, né? Sempre aparece, acredito que até hoje, sempre aparece algumas pessoas com algumas situações bem difíceis. E aí, tipo assim, eu posso ter a oportunidade de falar assim, epa, calma, sabe? Tipo assim, vai dar tudo certo. E aí as pessoas falam, Dani, como que vai dar tudo certo? Eu falo assim, olha pra mim. Hoje não era pra mim estar aqui. Mas o que os médicos não podem fazer, Jesus fez. O próprio Deus fez. E assim como ele fez comigo, ele vai fazer com você. Sabe? É você olhar, tipo assim, e falar assim, vai dar tudo certo. Sabe? Tipo assim, ele é o Deus que cura. A Bíblia mesmo fala. Então, assim, é realmente, tipo assim, eu falo que hoje eu estou aqui pra dizer que a cura, ela existe. Sabe? Tipo assim, ela existe. Porque eu não era pra estar aqui em nenhum momento. Meu Deus. Fico imaginando abrindo o exame ali, né? Recebendo a notícia de, tipo, não tá mais aqui. Aí Sim. repete exame, faz exame. E faz exame, volta. Gente, acho que foi uma das melhores sensações da minha vida, sabe? E é muito engraçado porque eu vejo os meus pais contando, sabe? Eu vejo quando tudo isso aconteceu, eu lembro do meu pai contando esse testemunho na igreja. Sabe? Tudo isso aconteceu e eu lembro deles contando na igreja, eles contando, falando assim, gente, a minha filha tá viva, a minha filha tá aqui, olha o que Deus fez com a minha filha. E ficou uma marquinha aí, né? Pra você ter a Ficou. lembrança e a recordação. Ficou, eu tenho várias marcas. Eu acho engraçado, porque onde eu vou, se eu tô na praia, se eu tô com uma blusa um pouquinho mais curta, se eu vou no cabeleireiro, eu falo que o cabeleireiro é o meu lugar onde eu prego. Onde eu prego. Porque o que acontece? Eu tenho algumas marcas por conta da cirurgia, então eu tenho 2 marcas na cabeça e 2 marcas na barriga. Fora isso, eu tenho meio que fosse um galinho na minha cabeça, né? Então, esse galinho, quando as pessoas passam assim e falam, meu Deus, o que é isso? Ela vai e eu falo assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Ah, porque você ainda tá com a Eu ainda tô com a válvula. É mesmo? Não precisa tirar? Não. A médica, ela tinha falado pra mim assim, pros meus pais, né? Que não... Ela já faz parte de mim. Então, não teria um motivo, o porquê remover. Pra que fazer mais uma cirurgia? Pra que eu passar por mais uma situação? Mas não tem um porquê. Aí ela falou assim, ela já faz parte de você. Então, deixa ela aí. Deixa ela aí quietinha. Eu acho legal, Dani, nesse papo que a gente tá tendo aqui, porque hoje é o episódio 65, né, Sansão? Eita, meu Deus, 65 testemunhos, aí o Sansão falou, não são 65 testemunhos, porque já vieram casais aqui, cada um contou o seu, então são mais ainda, né? Mas você conta isso de uma maneira muito leve, né? Eu acho que, assim, é espetacular o que Deus fez na sua vida, né? E você conta isso com um sorriso no rosto, assim. E eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que já sabendo meio da resposta, né? Você passou por algum período na sua vida, assim, depois disso, que você ficou meio chateada? Não quero mais ir pra igreja, alguma coisa do tipo, ou uma coisa que te marcou pra sempre? Você fala na minha trajetória. Isso, na sua trajetória. Com certeza, né? Eu passei por eu acho que eu passei por aquele período rebelde, né, na minha adolescência, mas sempre lembrando, eu nunca deixei de lembrar daquilo que o Senhor fez. Foi mais por querer viver a adolescência, por querer ser adolescente, né? Sim. Querer sair, querer conhecer o mundo, né? E é uma coisa que a gente passa, né? Eu também dei uma passadinha rapidinha por lá, mas é uma alegria passageira, né? Sim. E como Deus já plantou essa semente dentro da gente, a gente não consegue viver fora disso. Sim. Mas eu acho que tudo isso despertou um chamado em você.
Ah, sim. Aí ela já abre um sorrisão. Não tem jeito. Gente, eu amo falar sobre isso. Eu acho que a temporada o qual o Senhor literalmente me pegou foi, assim, foi incrível. Foi incrível. Eu lembro que na época de 2018, eu não tava querendo mais ir pra igreja, até porque eu tinha sido um pouco machucada em relação a algumas pessoas. Uhum. E aí eu parei de olhar pra Deus e comecei a olhar pras pessoas, né? Uhum. Eu acho que o mal de hoje em dia, porque aí realmente a gente se afasta de Deus porque a gente começa a olhar pra outra pessoa e não pra Deus. Isso é muito ruim. E em 2018, eu lembro que a minha mãe e o meu pai, eles têm uma grande parcela nisso, né? Eu não... Gente, hoje eu faço parte da De Alfa, mas eu não queria... Também. Coincidência. Mas eu não queria de forma nenhuma pra De Alfa. Eu lembro que eu falava sobre eu não vou. Aí eu lembro que eu até falei a frase, as pessoas vão achar que eu vou por conta da pastora Cassiane. Você não ia? Não. Ah, tá. Não. Aí foi muito engraçado, porque quando eu pisei o pé lá, aí o Senhor completamente mudou a minha vida. Foi assim, onde ele olhou pra mim e ele falou assim, filha, eu quero fazer algo na sua história, na sua vida. Então, assim, me entrega tudo. E esse me entregar tudo me pegou bem no fundo, sabe? Ele falou assim, me entrega todas as suas amizades. Me entrega exatamente tudo, porque eu tenho algo pra fazer na sua vida. Meu Deus. Aí eu falei assim, ok, então vamos. Você ouviu isso como uma voz? Como uma voz. Eu literalmente ouvi isso. E eu fui completamente obediente. Porque parecia que o meu fôlego de vida, tudo tinha realmente voltado. Depois de uma temporada, o qual eu parei de olhar pra Deus e comecei a olhar para os homens. Então, essa temporada, o qual o Senhor falou assim, filha, me entrega tudo. Porque eu sei quais são os caminhos o qual eu tenho pra você. Eu sei onde eu vou te levar. Mas você precisa me entregar. Porque se você não me entregar, não tem como eu te levar até lá. E foi fácil se desfazer dessas amizades? Não, eu falo que são meus colegas hoje em dia, mas eu não tenho mais contato. Mas são colegas que estavam comigo a minha vida inteira. Sabe aquele negócio que eu sou completamente apaixonada nos meus amigos, mas não fazia sentido eu viver mais, tipo, aquela temporada junto com eles, sabe? E quando Deus me pediu isso, eu chorei muito. Eu falei assim, eu tô literalmente hoje entregando o meu tudo. Porque eles fazem parte da minha vida, eles fazem parte da minha história. Mas o Senhor sabe o que é melhor pra mim. Então, hoje eu escolho o Senhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque quando Deus vai mudar a gente de nível, você tem aquela fase de transição. Então, Sim. você ainda não alcançou as pessoas para onde você está Sim. indo e você tem que deixar as pessoas de onde você está saindo. É onde você vai Sim. ficar sozinho Você mesmo. vai ficar sozinha. E olha que Como foi esse período? Até você se conectar com novas amizades? Olha, na verdade, eu acho que foi tão leve. Porque o Senhor me catou. Acho que o Senhor declarou tanta bondade dele sobre a minha vida. Porque eu mal cheguei e o Senhor já fez. Literalmente, ele já fez. Quando eu vi, eu já tava dentro de uma tal forma. Eu falei, meu Deus. E a frase que ele usou pra mim, sobre os meus colegas, sobre os meus amigos que cresceram comigo, foi assim, filha, eu estou te tirando da onde você tá, porque esse ambiente você já não consegue influenciar. O ambiente te influencia. Bom. Então, eu estou te tirando porque um dia você vai voltar e você vai resgatar aqueles que estão ainda lá. Isso aí. Amém. Isso aí. E Que aí bom. você começou a viajar pelo Brasil e pelo mundo. Aí começou acho que é a fase mais louca da minha vida, né? Porque assim, o que acontece? Nesse período, o Senhor me trouxe pessoas, né? Então a gente começou, eu comecei a ter vínculo com pessoas, e nisso a gente começou a fazer vários evangelismos, a gente começou a participar de movimento, todo mundo junto. Quando me surge a oportunidade de ir para as missões, foi onde eu conheci, graças a alguns amigos meus da época, né, que me apresentaram. Então eu tive a minha primeira experiência, né, de largar tudo. Eu lembro que na época eu tava trabalhando, eu tava fazendo faculdade, e aí o Senhor falou assim, eu falei assim, Deus, por favor, né, eu lembro que eu tinha pedido pra Deus, falei assim, Deus, deixa eu ir em tal conferência, e não aconteceu. Deixa eu ir então não aconteceu. Então eu falei assim, Deus, eu fiz uma oração muito perigosa. Eu falei assim, Deus, se o Senhor me permitir ir pra tal lugar que eles estão me chamando, eu renuncio tudo. Eu renuncio minha faculdade, meu serviço, tudo,
pra viver aquilo que o Senhor tem pra viver na minha vida. E foi aí onde eu larguei. Larguei minha faculdade, larguei meu trabalho e falei assim, bora, agora vamos viver uma aventura. Meu Deus do céu. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Precisa ter certeza do chamado, né? Filha única, eu já fico imaginando o coração da mãe já. Aí é um processo longo. E você passou por quais locais, assim, por quais escolas, assim, fazendo missões? Eu, nesse primeiro momento, Uhum. né, eu fui pra 2414, onde eu tive a oportunidade de ir pro sertão, onde a gente trabalhou com ciganos, a gente trabalhou com a comunidade, e eu lembro que eu tava muito feliz, e eu falei assim, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu falei, gente, é isso, chegou o momento. A gente é muito intenso quando a gente é adolescente, a gente acha que tudo é pro resto da vida, né? Sim. E aí, depois, quando eu voltei, surgiram Sertão, algumas quando você falou, oportunidades. qual cidade era? Você lembra ou não? São José da Tapera. São José da Tapera. São Em José que da estado? Tapera. Em Alagoas, no sertão de Alagoas. Alagoas. São José da Tapera. Aí depois você foi pra... E aí, depois surgiu uma oportunidade de eu ir pra uma comunidade no meio do mar. Eu tinha acabado de voltar. Nossa, saiu do sertão, foi pro mar? Aham. Meu Deus, que loucura. Graças a Deus, o Senhor usou pessoas que, assim, são incríveis. Eu falo que elas estão junto comigo nessa caminhada, né? Então, assim, foi realmente incrível. E aí, depois disso, não parou mais. Então, depois disso, eu fui pro Dunamis. Você fez Dunamis Eu também. fiz o Dunamis. Onde eu pensei que eu ia ficar só, o quê? 15 dias. Eu falei assim, vou fazer ficar só 15 dias, é só uma escola. Não. Aí o Senhor deixou que eu ficasse 2 anos. 2 anos? 2 anos. Então, o que aconteceu? Eu fiquei praticamente 1 ano lá no Dunamis, onde eu tive a oportunidade de ir pra África, onde o Senhor me mesmo? levou pra África. Quais países você teve na África? Eu tive em Moçambique e África do Sul. Meu Deus. Moçambique e África Conta do Sul. fato marcante aí desses 2 lugares. Uau. Eu acho que as pessoas, literalmente as pessoas, crianças, eu acho que você vai muito mais pra... Você vai com a intuição de entregar. E você mais acaba recebendo. Você vê aquele povo, você vê aquela população, você vê como as pessoas elas estão realmente sedentas por Jesus. Então, assim, de todas as experiências, foi realmente na onde o Senhor me mostrou o amor dele pelos seus filhos. Foi na onde eu falei assim, meu Deus, eu quero ter filhos e filhos e filhos. Então a gente ia para os orfanatos, a gente ia para as comunidades, você via todo aquele ambiente e você falava assim, meu Deus, muito obrigada. Porque a gente não tem noção do como a gente vive hoje. E de como a gente precisa ser grato. E é engraçado porque tudo que eles realmente têm, eles dão. Então eles vêm com uma alegria. Eu lembro que eles vinham assim, olha, nós temos isso. Olha, meu marido plantou, olha, meu marido, sabe? Com uma alegria tão grande. Era um abraço tão grande, acho que foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida, sabe? Eu falo que a África em si, Moçambique e a África do Sul, tem completamente o meu coração, todos os lugares, desde os cultos, desde tudo que a gente viveu, sabe? A gente passava por cada comunidade, a gente passava por cada ambiente, e aí eu só senti o amor de Jesus. E era tão incrível, porque eu falo que brasileiro tem algo que, né? Uhum. Então, onde a gente passava, realmente a gente era agraciado por Jesus. Então, desde os cultos que a gente fazia, desde as entregas, né? Eu lembro que a gente teve um momento onde a gente foi fazer uma entrega de roupas pros refugiados, né? Então, foi algo muito incrível, foi algo muito legal. Meu Deus. Não é apenas a questão financeira, né? Não. Você falou que eles são sedentos também por Jesus. Sim. Então, não é a questão do alimento, não é a questão Não. do dinheiro. Não. Vai muito além disso. Né? Vai. E uma coisa que eu entendi a África, ela sabe quem é Jesus. Ela já sabe. Só que ela não sabe quem é o Espírito Santo. Uau. Hoje a África, eu falo assim, uma coisa que o Espírito Santo realmente me ministrou. A África, ela não precisa de pessoas que vão lá e preguem. Elas precisam de pessoas que vão lá e discipulem. Porque a África, ela precisa de discipulado. Porque não adianta a gente chegar lá, porque o que acontece? Lá eles vivem a vida deles, pregam de Jesus, louvam a Jesus, mas louvam outros deuses também.
Então, para eles terem realmente um entendimento de quem é Jesus, precisa de discipulado, precisa de uma revelação. Mas para isso faz o quê? Precisa gastar tempo. Realmente, tipo assim, eu vejo como se a África precisasse de pessoas realmente sedentas e apaixonadas por pessoas. Porque você vai gastar tempo. Você vai gastar tempo em quê? Em ensinamento. Vocês encontraram facilidade ou mais dificuldade por parte, assim, eu digo até do governo mesmo, nesse período que vocês estavam na África? Então, a gente foi no meio da pandemia. Nossa, Né? Então, eu tudo imagino começou. sua mãe aqui, deve ter ficado Deus louca, do meu. céu. Sério mesmo, no meio Ai, da... a gente foi no Que meio da ano que foi isso? Foi em 2021. Em 21 tava Em no 21, auge, né? Que foi a Tava no segunda auge da onda, né? pandemia. E eu falo que o Senhor usou tanta graça, mas tanta graça, até pra gente entrar dentro do país. Eu falo que os meus líderes foram assim... Teve que usar muita fé. Até pra gente entrar. Então, a gente usava 2 máscaras, né, no ambiente. E olha que loucura. Em Moçambique, a pandemia não chegou da forma que chegou no mundo inteiro. Então, em 2021, da época que a gente tava lá, assim, haviam morrido algumas pessoas, mas não era uma quantidade absurda de pessoas. Tem até um estudo falando sobre isso, porque como eles tomam muito remédio por conta da malária, Sim. então existe um estudo nesse sentido, né? Sim. De que talvez isso tenha ajudado, porque não chegava notícia também, né? A gente não. ficava assim, ué, Como é que tá tá na morrendo África? No mundo 100 inteiro, né? mil aqui, milhares de pessoas em tudo quanto é país, e por que que ninguém noticia sobre Sim. sobre a África? Ó, pra você ter noção, da época que eu tava lá, 800 e pouquinho pessoas tinham morrido. Não era nem 1000. Nossa. Por conta de Covid. Não era nem 1000. Não Isso chegou a ser 1000. nem a cidade que a gente tá aqui, Barueri, teve mais morte. E você sabe que a gente tem audiência em Moçambique especificamente? Sério? Sim. Que legal. Quando a gente puxa o relatório do YouTube, tem uma porcentagem lá, e no mês de fevereiro, acho, foi o 6º ou 7º lugar que mais consumiu conteúdo do Deus Que São Milagre. legal. E a gente sempre se pergunta, né? O que será que as pessoas estão procurando, né? Pra encontrar o nosso conteúdo. Você assim, lembra né? qual cidade você ficou lá? Você lembra? Não? Em Maputo. Maputo. Aí eu fiquei em alguma cidade. Tipo, Maputo é a capital. Ah. Eu fiquei em Matola. Acho que é assim que se pronuncia, Matola. Foi incrível, gente. Foi incrível. E passou esse período do Dunamis, você não parou. Não parei. Não parei. Então, assim, eu falo que eu fui muito agraciada pelo Senhor. Porque ele falou assim, você não vai voltar pra sua casa. Gente, pra eu explicar isso pros meus pais, foi realmente uma loucura. Mas Deus foi muito bom. Então, depois dessa temporada, eu fui convidada, né, por um líder, pelo Gili, que tem todo o meu coração, é um dos maiores líderes que eu já pude ter, pra ajudar a liderar uma base pioneira no Rio de Janeiro. Nossa. Então, eu saí, eu cheguei do Dunamis, passei 2 meses em casa e já fui fazer o quê? Rio de Janeiro. Que lugar do Rio? Rio mesmo? Em Angra. Em Em Angra dos Reis. Tá aqui já perto da divisa aqui. Isso. E foi uma temporada muito gostosa, uma temporada onde eu cresci muito, né? Mas também foi uma temporada Foram 6 meses que eu fiquei lá. Então, 3 meses eu fiquei morando em Angra, e aí depois logo o senhor fez o quê? Bora! A gente tava participando de uma escola. Já deixa a semente e vaza. E vaza. E aí eu pude liderar em Minas Gerais. Você foi pra Minas? Eu fui pra também. Minas também. Qual cidade? Minas, em Nazareno. Nazareno, isso aí eu não Nazareno. tenho ideia onde Essa fica, eu não não. conheço. Mas Minas é muito grande, né? Então não dá nem pra Nazareno. ter uma ideia. Você Ali, ficou quanto tempo? e 3 meses também. Também 3 meses. 3 meses também. O Então, que te marcou lá? o lugar que mais me marcou foi o asilo. Um asilo? Um asilo. Ali pra mim, porque ali a gente trabalhou com as igrejas, a gente trabalhou literalmente com a comunidade em geral, né? Mas pra mim, a parte mais impactante pra mim, porque eu nunca tinha ido no asilo. Eu sempre tive um sonho muito grande de ir poder ver, mas eu não sabia como que era e tudo mais. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, eu fui muito impactada. E aí foi onde o Senhor literalmente me mostrou o amor dele por todos que estavam ali, sabe? E foi algo muito impactante pra mim. Não só ali, mas na igreja em geral, sabe? O Senhor me mostrou como que é amar uma cidade, como é amar um povo. E foi muito bom. Foi muito bom. E aí vazou. Foi pra onde E agora? aí Deus falou assim, calma. Ah, E aí eu senti o direcionamento de voltar, né? Então, nesse tempo, o Senhor falou pra mim assim,
volta pra sua cidade, corta contrato. Eu falei assim, você tá ficando maluco! Gente, pensa Entrou numa nas pessoa. crises. Eu entrei Deus numa na gente, crise. Deus na gente. Eu falei assim, você tá ficando maluco. Aí ele falou assim, eu te disse pra você ir, mas eu não te disse quanto tempo você ia ficar. Aí eu falei, uau, ok. Então, nisso, eu fui completamente obediente, acho que desde o início da minha temporada com ele. E aí, ele falou assim, volta pra sua cidade, volta pra sua igreja, sirva os movimentos da sua igreja, sirva os movimentos da região. E aí, foi onde eu voltei. Então, foi onde muita coisa aconteceu. Então, foi onde os meus líderes, os leaders, que a gente fala os leaders, né? Teve um momento onde o pastor, muito usado por Deus, começou a consagrar os diáconos, né? Chamar o pessoal lá na frente. E aí a Linder, maravilhosa, olhou pra mim e falou assim, a Dani! Eu lembro da Kika falando assim, a Dani! E aí eu chorei muito porque eu vi o amor do Senhor pela minha vida, né? Então, acho que todas as temporadas o qual o Senhor realmente me guiou, tudo por onde o Senhor me fez passar, foi realmente direcionado por Deus. Então, quando eu voltei, foi assim, foi um desafio, porque pensa, você largou tudo, e aí agora você tá voltando. E então, foi assim, foi muito difícil pra mim voltar, mas eu tive amigos incríveis. E assim, Deus me presenteou. Eu falo que cada temporada ele me presenteia, então ele me presenteou com pessoas incríveis, o qual realmente a gente tem seguido essa temporada juntos, sabe? Eu acho que é importante você estar nesse tempo de expansão, né? Falando especificamente ali da igreja que a gente serve, porque você vai receber essa unção de expansão sobre a sua vida e o seu chamado ele vai crescer cada vez mais. Me diz uma coisa assim, teve alguma coisa que te deixou chateada nesse período que você fez missões, assim? Por exemplo, que você chegou num lugar, que você foi falar do amor de Deus e não foi bem recebida, assim, e isso de uma forma assim te marcou, acabou te marcando? Sim. Eu acho que eu lembro que eu tava conversando com alguns muçulmanos, né? A gente teve o contato com o muçulmano. E o fato de a gente apresentar Jesus e eles não quererem saber de Jesus. Ou pelo menos eles olharem assim e falarem assim, ai, Jesus foi só um profeta. E É aí frustrante, né? É muito frustrante. Porque você fala assim, eu tenho a cura, tipo, eu tenho a salvação nas suas mãos aqui e nada. Então, assim, eu sei que o Senhor, ele vem, ele fala assim que ele não vai, né, forçar nada pra poder entrar. Então a gente apresenta, mas eu falo que foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil pra mim saber que a gente lidou com alguns bruxos, né? A gente sabia que algumas pessoas, pelo menos lá na África, tinha bruxos. E eles pegavam assim, a gente ia evangelizar, eles olhavam assim. Sabe quando você dá risada e não quer saber? Eu falo, meu Deus. Porque você tá naquele ápice, naquela paixão, Sim. Você tá toda envolvida, Sai né? do seu país, vai para um outro lugar. Então você acha que vai ser fácil. É até bom a gente falar desse outro lado, né? Porque às vezes a pessoa pode se frustrar. Nem tudo é mil maravilhas, né? Não, muito pelo contrário. É igual eu falo, por isso que eu falo que precisa de discipulado, você precisa gastar tempo. Não vai ser de primeira. Às vezes você vai plantar a sementinha, mas nem sempre você vai colher. E essa questão da gente ter o anseio de ficar colhendo e ver, é muito frustrante muitas vezes, porque a gente não vê muitos frutos, né? Tipo, pelo menos eu tive a oportunidade de ver alguns, mas nem todos a gente viu. E quando eu olhava e falava assim, você sabe quem é Jesus? Sei, conheço. E aí saber que eles não só adoram Jesus, mas adoram outros deuses, eu falo, meu Deus, como assim? É muito frustrante. E aí, a gente começou a usar uma outra técnica. Eu comecei a falar assim, você sabe quem é o Espírito Santo? Não. Então, peraí. Deixa a gente falar. Eu lembro que uma vez a gente tava na rua da onde a gente tava dando uma base, né? E aí eu encontrei algumas crianças. E aí eu falei, você sabe quem é Jesus? Sim. Você já aceitou ele? Sim. Aí eu falei assim, deixa eu te perguntar, você sabe quem é o Espírito Santo? Eles, hã? É, o Espírito Santo. Eles, não sei quem é o Espírito Santo. E foi onde realmente o Espírito Santo, tipo assim, parece que me tomou de uma forma tão... Eu falei assim, o Espírito Santo é o seu melhor amigo. E foi na onde eu vi aquelas crianças olhando pra mim, tipo assim, ansiando
por querer conhecer mais do Espírito Santo. E foi onde elas realmente, eu vi como se realmente elas tivessem tido realmente uma metanoia, sabe? Uma mudança de mentalidade. Então, assim, foi algo muito, tipo assim... Que você saiu do comum, né? Se apresentou de uma Sim. forma diferente, né? E ao contrário disso, qual lugar que você chegou assim que a semente foi plantada e você já viu o fruto assim rapidinho? Você lembra de algum lugar, não? Ah, eu vou contar uma experiência. Posso contar uma experiência, gente? Pode, claro. Eu acho que foi a experiência mais marcante da minha vida, que foi na minha primeira viagem missionária, que foi pro sertão de Alagoas. Eu lembro que a gente tava num clã cigano, e nesse clã cigano, o Senhor me mostrou realmente o que é amor por uma alma. O que é o amor por uma pessoa só. Eu lembro que tinha uma menininha, e ela não falava tanto, na verdade ela não falava nada, e ela só ficava sentada. E eu lembro que eu consegui pegar ela no colo. Todo mundo já ficou extremamente espantado, porque nunca, eles estavam com um trabalho de 4 meses, nunca ninguém conseguiu pegar ela no colo. E eu falei, epa, alguma coisa tá acontecendo. Gente, eu fiquei com aquela menininha mais de 4 horas no Meu colo, Deus. sem sentir dor no meu braço. E eu lembro que ela não dava risada, não dava nada. E aí eu lembro que quando ela começou a rir, mas ela não falava. E aí todo mundo olhava assim e falava, Dani, o que tá acontecendo? Eu falei, eu também não sei. Mas ela nunca tinha sorrido. Ninguém tinha visto ela sorrir. E aí eu lembro que eu comecei a usar táticas. Eu falei, não, a tia precisa escutar a sua voz. Não, porque a tia precisa escutar você. E eu falei, vamos combinar uma coisa? Vamos falar com a tia? Então ela falava assim, você faz assim pra assim e assim pra não. E ela começou a fazer isso e ela dava várias gargalhadas. Beleza. E aí eu soltei, eu falei assim, será que a tia consegue escutar a sua voz até o final do dia? Aí ela fez assim, ó. Falei, ok. E aí nisso, quando a gente tava sentado, quando a gente ia sentar pra ter o culto, né, pros ciganos à noite, ela começou a falar adoidadamente. Só que ela ficava assim, você muda, eu sou muda, lá, 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 lá. E ela pegava assim, lá, 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 lá. Você muda, eu sou muda, lá, 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 lá. E aí eu falava assim, não, você não é muda. O gato comeu a sua língua, mas você não é muda. E ela falava, eu sou muda, lá, 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 lá. E aí foi tão incrível, porque realmente eu acredito que eu fui guiada pelo Espírito Santo. E ali ela começou a ler, tipo, a minha blusa, tudo mais, e ela se acalmou. E aí eu lembro que a minha líder chegou e ficou assustada, feliz, mas assustada, porque ela tinha um trabalho, ela estava ali, né, o pessoal da base, mais tempo e nunca tinha visto essa menina nem falar. Eu só sei que depois de muito tempo, e ela no meu colo, ela começou a falar, ela começou a dar risada, a gente começou a conversar. E eu lembro que na hora de ir embora, eu falei pra ela assim, você promete pra tia a nunca mais parar de falar e realmente ser feliz? E ela falou assim, sim. E aí eu lembro que quando eu desci ela começou a dançar. Ela começou, tipo, a ficar tão alegre, mas tão alegre, mas tão alegre. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu voltei completamente estagnada. E aí, na base, eu lembro da frase realmente completa da minha líder. E ela falou assim, Dani, hoje você entendeu o que foi o amor por uma alma. Porque ela foi liberta por só você amar. E aí eu entendi que é muito mais do que palavras. É literalmente você amar. Você amar as pessoas. Como que você fala de Jesus, como você prega Jesus. Não é com palavras, mas é através de gestos. Porque ali eu não falei nenhum instante. Mas eu realmente amei aquela criança como se fosse a minha filha de próprio sangue. Ontem eu tava vendo uma entrevista da doutora Érica e ela tem uma formação salesiana, né? Uhum. E aí ela falou que ela deu aula na faculdade salesiana e aí tinha um padre que acho que era como se fosse um reitor, né? Uhum. E aí era uma aula de matemática. Aí ele chegava e passava a instrução para ela assim, ó, fale de Jesus, mas se necessário, use as palavras. Sim. E eu achei isso demais, porque bate com o que você tá falando, né? Sim. As pessoas têm que ver algo diferente, né? Para chamar a atenção e desejar fazer o bem,
desejar amar as pessoas. Uhum. Então, eu imagino, assim, mesmo você não sendo mãe, você conseguiu conectar e sentir esse amor, que é o próprio amor de Deus quando entregou o seu filho para nós, né? Sim. Eita, meu Deus, aí já ficou evangelismo já. Ó. Forte. Dani, eu fazendo um resumo assim da sua vida, né? Como Deus foi misericordioso, né? Não só com a sua vida, como da sua família. Uhum. Um estado, né, com uma doença grave, que provavelmente assim seria natural ter alguma sequela, e Deus te cura assim de uma maneira que a medicina não explica, né? Porque tem o exame lá antes com o tumor, o exame depois sem tumor. Ficou a marca do milagre, né? Sim. Você que é além das marcas de cicatriz, você ainda tem a válvula. Sim. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, assim, e se você, como assim, se você pudesse resumir todo esse propósito de Deus na sua vida, e aí você fica à vontade, se tem 2 minutos, fica à vontade, olhando para essa câmera aqui, Olhando vamos aqui. conectar com as pessoas que estão lá em casa. Se eu pudesse dar uma mensagem não deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não deixe de acreditar naquilo que realmente Ele tem sobre você. Você tem um chamado, você tem um propósito aqui nessa terra. Fora isso, para de olhar para as circunstâncias e começa a realmente olhar para Jesus. Eu lembro que Pedro andou sobre as águas, porque ele acreditou em Jesus. Então, realmente, seja um Pedro e comece realmente a olhar, porque Pedro andou sobre as águas. Então, que você também olhe para Jesus e ande sobre as águas com Ele. Porque eu falo que a minha vida, ela realmente é um testemunho vivo do sobrenatural do Senhor. Porque não era pra mim estar aqui. E Jesus, Ele te ama. Então, que você possa realmente andar com Ele, olhar pra Ele e realmente sentir o amor dele. E é isso. O evangelho, o pessoal fala assim, o evangelho é simples. O amor de Deus é simples. Sim. Né? A gente tem que estudar, lógico, tem que ter conhecimento bíblico, fazer teologia. Mas acho que nada supera você ter o amor de Cristo e transbordar na vida de outras pessoas, né? Sim. E esse é o que o missionário faz, né? Sim. E aí, você acha assim dentro de você que em breve você já tá partindo para missões de novo? Que a minha mãe não me escute falar. Fecha a porta aí pra mãe. Calma aí, mãe. Fica tranquila, tá bom? Mas eu tenho uma palavra sobre uma temporada aqui, mas meus pais sabem, todo mundo sabe, mas minha mãe fala assim pra mim assim, você é uma Dora aventureira. Ela ama colocar uma mochilinha aí. Então eu sei que na temporada certa, o Senhor vai me levar novamente. Sim. Né? Para poder ir, para poder pegar de novo e sair viajando e tudo mais. Mas eu sei que hoje eu estou no lugar certo, que é no centro da obediência dele, no centro da vontade dele. Então, hoje o meu lugar de evangelismo, hoje o meu lugar missionário é realmente servindo a minha igreja, servindo o meu lugar onde eu trabalho, servindo a minha casa e realmente transbordando daquilo que eu recebi por 2 anos. Sendo Cristo onde você está, né? A nossa igreja é missionária, o pastor tem falado muito disso, né? Todo mundo um dia vai vazar. Dani, foi um grande prazer aqui estar com você, né? Essa história que foi engraçado, né? Que a gente tava comentando em casa e de repente encontra sua mãe, ela tem um testemunho bom. E eu falei, meu Deus, eu falando dela essa semana. E a gente não tinha ideia, né? O seu pai sempre comentou comigo sobre você ter um chamado missionário, mas eu não tinha ideia dos lugares que você já passou, das sementes que você já plantou pelo mundo e principalmente daquilo que Deus já tinha feito na sua vida, que é esse tumor que você tinha no cérebro. Uhum. Mas você quer deixar um agradecimento especial pro pessoal aí que passou aí nesse período com você em missões, o pessoal da escola? Eu quero! Aí pode mandar um beijinho pra todo mundo aqui, Pra ó. todo mundo? É aqui, porque olha... Essa aqui, ó. Eu quero mandar um beijo em agradecimento aos meus pais, em primeiro lugar, porque foram pessoas e são pessoas que estão juntos comigo. Eu quero muito, muito, muito agradecer a minha igreja, a The Alpha,
aos meus amigos. Então, eu vou usar, porque ele falou meu nomezinho aqui, então eu vou agradecer ele, eu vou agradecer o Gabi. Ah, é verdade. É. Gabi falou de Mais você de uma mesmo. vez. Gabi, Mais de uma que vez. pra mim é mais um irmão. As meninas que estão comigo, então a Sofia, a Lari, todo mundo, meus líderes, então a Amandinha, o Rick, o meu grupo em si. Todo mundo. É isso aí. Ao Gili, né? Porque se não fosse o Gili, muitas coisas não teriam acontecido na minha vida. E o Gili é uma pessoa incrível. Eu honro demais a vida dele. Então, eu acho que é isso, gente. É isso aí. E aí, Dona Helene, qual o resumo de hoje, Dona Helene? Por ter 24 anos já passou por muita coisa, né? E a gente já tá com um pouquinho mais e precisamos acumular histórias, Dona Helene. Mas precisa ter cuidado ao pedir experiências com Deus. Então a É. gente precisa saber até orar, né? Pra como pedir. Esteja preparado. Isso aí, muito forte a sua história, né? E acho que fica um recado não só para os jovens, mas também para os mais velhos, né? De não olhar, eu sempre vivo falando isso. Não olhe para o vento, não olhe para a circunstância, Sim. né? O foco é Jesus, é pro alto que a gente tem que olhar. E isso é muito importante, esse recado que você deixou aqui. Porque quando a gente se fecha no problema, aí esquece, você perde o rumo, não consegue olhar mais nada e acaba afundando, né? Sim. Mas quando a gente olha pra Jesus, realmente a gente anda sobre as águas. E ninguém conta sobre isso, mas Pedro andou 2 vezes, porque ele foi e ele voltou. Verdade, Eita! Jesus não trouxe ele no colo, Pegou a não, chave aí, gente. né, Sansão? Ele foi e voltou. Gente, eu quero agradecer você que esteve até aqui assistindo. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa história aí com todo mundo. Um milagre vivo aqui a gente tem hoje. E mais uma vez, né, esse episódio foi gravado aqui na Tizam. Vem gravar o seu conteúdo aqui com a gente. E também apresentar um pouquinho do nosso canal. Você desce aí, vai explorando. Tem Verdade. umas playlists lá embaixo que tem separado por tema, né? Nós estamos hoje no episódio 65. Tem testemunho de tudo quanto é tipo. Histórias que vão edificar a sua fé. De repente você está dentro de um problema, está fechado nele, e você ouvindo um testemunho de uma pessoa que passou por algo até pior do que você já passou, você vai enxergar que existe um caminho, uma verdade e a vida, e essa vida é eterna, Jesus Cristo. Eu te aguardo na próxima semana! Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.